Você está no quadro João Pedro Torales Responde, e a pergunta de hoje vem do nosso querido irmão Ricardo Oliveira. Saiba qual foi a pergunta dele. Olá, seja bem-vindo ao canal João Pedro Torales. Aqui a Bíblia revela. Meu querido irmão e minha querida irmã, seja muito bem-vindo a este canal, né? E a este quadro aqui do João Pedro Torales Responde. E hoje nós temos aí o privilégio, o canal João Pedro Torales tem o privilégio de receber o Ricardo Oliveira aqui no canal. É isso mesmo. Temos esse privilégio e ele fez uma pergunta para o irmão João Pedro Torales. Então, vamos assistir, né? Ouvir e assistir a pergunta que ele fez. E este é um novo quadro no meu canal. Se você quiser fazer pergunta para mim, você pode escrever as perguntas e deixar o seu zap. Aí eu vou avaliar as perguntas que mais aí chama a atenção realmente. E eu irei responder conforme eu vou tendo tempo, ok? Vamos assistir a essa pergunta inédita do Ricardo Oliveira e aí vamos ver se o João Pedro Torales vai responder ou não. Mas antes de passar o vídeo, eu quero aqui estender um convite muito especial. Para você que faz parte do canal Ricardo Oliveira, se você quiser conhecer o canal João Pedro Torales e se inscrever nesse canal, que é um canal 100% adventista e bíblico, é só você escrever no YouTube João Pedro Torales e já vai aparecer o meu canal, ok? Inscreva-se, ative as notificações e eu tenho certeza que será uma bênção para você e para toda a sua família. E você que é do canal João Pedro Torales, eu aqui faço um apelo para vocês. Inscreva-se no canal Ricardo Oliveira, que eu tenho certeza que será mais uma bênção para a sua vida. E vamos para a pergunta do Ricardo Oliveira. Olá, eu sou o Ricardo Oliveira e eu estou aqui no canal do João Pedro Torales, participando do quadro João Pedro Torales Responde. Você que é inscrito no canal do João Pedro, um abraço e que Papai do Céu continue abençoando a sua vida. Meu amigo e irmão João Pedro, a minha pergunta é o seguinte: a lei de Deus, ela é eterna, sim ou não? Se a lei de Deus é eterna, então ela sempre existiu. Então eu te faço a seguinte pergunta: como é que fica a questão de alguns mandamentos lá no céu? Porque se ela é eterna, ela existe desde o céu e vai existir por toda a eternidade, até mesmo quando os salvos forem remidos e levados lá para o céu. Então, por exemplo, como é que fica a questão do mandamento não adulterarás lá no céu? Se os anjos, eles não se casam, se eles não têm esposas, como é que podemos entender o mandamento não adulterarás lá no céu? Um outro mandamento interessante também: honra teu pai e tua mãe. Como é que fica esse mandamento no contexto celestial? Se os anjos não têm mãe. Poderia citar aqui outros mandamentos, mas esses dois ele basta para o momento. Como entender alguns mandamentos da lei de Deus no contexto celestial? Gostaria que você pudesse responder essa pergunta. Você está aí na mira da verdade, no quadro João Pedro Torales Responde. Um abraço, meu amigo e irmão, que Deus continue abençoando o seu canal, continue abençoando o seu ministério. E você, inscrito aqui no canal do João Pedro Torales, um abração aqui do canal Ricardo Oliveira. Até a próxima. Vamos então responder a pergunta do meu querido e amado Ricardo Oliveira. Eu achei que ele ia me mandar uma pergunta mais fácil, mas realmente ele me colocou aqui na mira da verdade no programa João Pedro Torales Responde. Uma pergunta bem complexa, uma pergunta que muitas pessoas utilizam essas palavras para dizer: tá vendo, a lei de Deus não é imutável, porque alguns mandamentos realmente não terão seguimento no céu. Então essa historinha de vocês adventistas dizerem que o decálogo, que essa lei de Deus é imutável, isso não funciona. E muitos utilizam-se dessas palavras para argumentar que os 10 mandamentos não são imutáveis. Mas muito bem, vamos responder o Ricardo aqui. O Ricardo perguntou, né? Eu vou ler novamente a pergunta dele aqui
para que vocês possam ouvir mais uma vez. Ele disse: a lei de Deus é eterna, João Pedro? Se é eterna, sempre existiu. Como ficam alguns mandamentos lá no céu? Um exemplo: não adulterarás, honra seu pai e sua mãe. No contexto celestial, se os anjos não têm mãe, né? Se lá não vai ter casamento para adulterar. Então, como fica esses mandamentos? Os 4 primeiros mandamentos que se referem diretamente a Deus, muitos não questionam. Muitos dizem: não, lá a gente não vai adorar outros deuses, porque a gente vai adorar somente a Deus. Lá a gente não vai usar o nome de Deus em vão, porque a gente estará com Deus realmente e estamos santificados, né? Até o sábado existe o texto de Isaías 66, que de uma lua nova e de um sábado a outro toda a carne virá adorar-me, disse, assim como eu crio novos céus e nova terra. Então muitos não questionam os 4 primeiros mandamentos, ou até dizem: ok, isso é eterno, tudo bem. Mas os mandamentos que foram dados para os homens, os 6 últimos mandamentos do Decálogo, isso não é eterno. Pergunto, né? Ou o Ricardo me perguntou: e aí, irmão João Pedro, como fica isso? Bom, irmão Ricardo, o primeiro ponto, a premissa dessa resposta está na aplicabilidade dos 6 últimos mandamentos do Decálogo. Como assim, irmão João Pedro? Por exemplo, vamos lá. A pergunta que você me disse aqui, né? Me fez, né? O não adulterarás. Lá não tem casamento, não se casam, não dão-se em casamento, então não tem como adulterar. Mas o adulterar no contexto celestial aconteceu alguma vez no passado? Sim. Quando aconteceu isso, irmão João Pedro? Quando Lúcifer se rebelou contra a palavra de Deus, quando ele rejeitou o governo de Deus, ele adulterou a palavra de Cristo e passou a enganar os outros anjos. Houve o quê? Adultério da palavra de Deus. Então, não adulterarás. Existe ou não existe? Claro que existe. Porém, a sua premissa está na aplicabilidade deste mandamento. Na aplicabilidade. Então, Lúcifer, ele adulterou. Adulterou o quê? A palavra. Jesus disse que se tu olhares com um olhar impuro para uma mulher, você já adulterou. Então, o olhar impuro, palavras mentirosas, palavras que não condiz com a verdade, então é um tipo de adultério. Satanás adulterou no céu. Mas adulterou o quê? A palavra de Deus. Então, existe ou não adulterarás? Sempre existirá, existiu e sempre vai existir por toda a eternidade. Porém, a premissa está na aplicabilidade. Por exemplo, honra seu pai e sua mãe. Mas, irmão João Pedro, lá a gente não tem pai ou não tem mãe, né? Pai temos que é Deus, mas não tem mãe. Como a gente vai honrar o pai e a mãe? O que disse Jesus em Mateus 12, do 46 ao 50? Falaram para Jesus: Jesus, sua mãe, seus irmãos querem ver você. Jesus disse: aqui estão meus irmãos, minha mãe. Disse para os discípulos: todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai são meus irmãos, são minhas mães. Todos eles. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo? Sabe o que é honrar pai e mãe? O que é honrar a mãe? É quando eu faço a vontade de Deus. Então, a aplicabilidade que muda. Ok? É só a aplicabilidade. Porém, Jesus foi muito claro. O honrar pai e mãe, lá no contexto celestial, é quando você respeita a Deus. No contexto terrenal, envolve uma mãe materna e um pai paterno. E quando você respeita eles, você está honrando. No contexto celestial, este mesmo mandamento é quando você aceita a vontade de Deus, quando você aceita o que Deus fez lá no céu, né? E regozijando-se em Cristo Jesus, você está honrando o seu pai e sua mãe, num contexto celestial. Outros mandamentos: não matarás, não adulterarás,
não furtarás. Todos esses mandamentos, ainda que eles não serão utilizados ou aplicados nos santos, mas ele estará em perfeita vigência, ok? O fato de uma lei não ser usada não significa que ela deixou de existir, ok? Se você passar o sinal de trânsito sempre no verde, pergunto, você receberá alguma multa? Você sofrerá alguma sanção? Não. Se você sempre manter-se passando o sinaleiro no verde, porventura, alguma vez durante toda a sua vida, você terá alguma penalidade? Não. Então, quando nós formos santos, nós não iremos mais querer matar, nem adulterar, nem roubar, nem furtar, nem levantar falso testemunho, nem falso testemunho. Porém, por quê? Porque nós vamos, em sentido figurado, andar sempre no sinaleiro verde, atravessando a pista. Sempre. Porque nós fomos glorificados e santificados para fazermos a vontade de Deus. Mas pergunto, porque nós estamos sempre fazendo a vontade de Deus, esses mandamentos foram jogados fora? Não. A lei de Deus estará lá. Não será aplicado em nós no sentido de repreensão, porque nós estaremos fazendo sempre a vontade de Deus, eternamente. Porém, ela estará eternamente com Deus, eternamente. E se porventura, ainda que nunca mais se levantará o mal, mas se porventura alguém resolvesse adulterar a palavra de Deus, alguém resolvesse desonrar, alguém resolvesse furtar, a lei seria levantada novamente. Sabemos que o mal não se levantará mais, mas apenas um exemplo. Se fosse novamente levantado algum tipo de pensamentos errados no reino celestial, a lei entraria em vigor novamente. Querido irmão Ricardo Oliveira, espero que eu tenha respondido a tua pergunta. Muito obrigado por ter aí participado do quadro João Pedro Torales Responde. Muito obrigado mesmo. E você que assistiu, inscreva-se nesse canal se gostou da resposta. Compartilhe este vídeo e que o Papai do Céu lhe abençoe grandemente. Fique na paz.